Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Voltamos, mais uma vez, ao encontro com as palavras de vida eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 81, sob o título Prosseguindo. Convidamos a todos, então, para uma breve elevação espiritual, rogando a Deus que nos ampare nesse prosseguimento que todo ser humano deve fazer ao longo de suas jornadas, seja no mundo da terra, seja no mundo espiritual, encarnado ou desencarnado. Todos nós prosseguimos, que possamos prosseguir cientes ao caminho da porta estreita, ao caminho da luz, que em qualquer desânimo, que em qualquer dor, possamos nos revitalizar na prece sincera, no trabalho do bem, na caridade que se promove. Abençoa, Senhor, esse momento. Abençoa a todos nós que aqui nos encontramos para estudar as palavras de luz. Muito obrigada e que assim seja. Faremos a leitura, então. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz essa frase: prossigo para o alvo. Emmanuel trabalha assim: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso, entretanto, não mais é verdade. Bastas jornadeies corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas, e que pode servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. É uma passagem muito linda, que nos traz grandes reflexões. É interessante como o Paulo se coloca nesses estudos em que Emmanuel nos traz, porque ele escreve, prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Então, dando-nos a força para que nós também prossigamos para o alvo. Mas nós temos muita acomodação
diante de muitas situações, nós nos acomodamos, nós não queremos mudar, mas a solidão é algo que não nos cai bem. Não queremos também passar pela solidão. E toda a nossa vida, ela exige mudança. Olha que maravilhosa essa parte final que Emmanuel nos fala, comparando o menino, o jovem, o adulto, né? O ancião, a senectude. Então, isso é mudança. Nós temos que passar por isso. Todos nós passamos por isso. Então, ele diz, olha, se encontrar o semblante amargo da solidão no momento das circunstâncias que te compelem a deixar o conhecido, siga adiante, não para. Por isso que se estuda muito que o melhor momento é hoje. É hoje. Às vezes nós dizemos assim, né? Ai, que saudade daquele tempo. Que saudade. Eu era feliz e não sabia. É uma frase jogada ao vento que a maioria de nós já usou. Eu era feliz e não sabia. Mas o melhor momento é hoje. Porque se você não estivesse aqui, não repetiria aquela frase. É com esse momento que nós temos que aprender a viver. E é por isso que nós lutamos tanto. Porque nós somos muito difíceis. Nós não queremos mudar. Nós nos acomodamos, como o estudo que fizemos, né? É a acomodação de muitas pessoas diante das situações que exigem mudança e renovação. Nós parece que temos medo da mudança, ou temos mesmo medos da mudança, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Tudo vem a mim com facilidade, e tudo vem, se nós analisarmos mesmo. Mas é preciso que nós saibamos aceitar o que vem, saibamos trabalhar. Nós não vamos ficar parados a vida inteira, nós temos o quê? Que caminhar, que prosseguir. O título é esse, prosseguindo. Prosseguindo sempre, caminhando, indo em direção de algo novo, sempre na luz, sempre ascender. Nós estamos na Terra para ascender, para colocar dentro de nós toda a capacidade que possuímos, que Deus nos permite a cada evolução que nós fazemos. Mas nós temos que querer. O fator determinante é a nossa decisão de saber o que realmente queremos, né? Quando ele fala aqui na imobilização, diante das mudanças que a vida traz, né? Pessoas queridas nos abandonam, amigos buscam outros caminhos, né? Quando ele fala que entes queridos voltam ao plano espiritual, né? Essa inércia provocada pelo medo faz com que sintamos que a vida desaba sobre nós. Para nós, espíritas, que estudamos, que atuamos, ou para os simpatizantes que estão adentrando a este meio, nós temos uma maior compreensão. Isso não quer dizer que não devamos sentir, que não devamos chorar, nos entristecer. Nós compreendemos, mas nós somos humanos, sentimos isso também, sentimos a dor da perda. Agora, acreditar que nós estamos perdidos e que parece que a vida acabou para nós, que nós vamos nos encerrar dentro da nossa casa, vamos nos encerrar num quarto escuro? Não, porque aí não estaremos prosseguindo. Ninguém prossegue, ninguém anda, ninguém caminha, ninguém busca um novo, ninguém trabalha um novo, se não sai de si mesmo. Ficar, como falamos, na sua zona de conforto, mesmo na dor. E aí aquela dor, passam-se os anos, as décadas, a outra retorna ao mundo espiritual também. E aí o que fizeram com aquele tempo? O que é que nós fizemos com o tempo que Deus nos fornece? Nós temos o direito, as nossas dores,
aos nossos sentimentos, mas não devemos nos encerrar dentro de nós, como se o mundo terminasse. Inexoravelmente, todos nós um dia passaremos por isso. Outros passarão por isso por nós também. Mas é preciso o quê? Prosseguir. Prossiga para o alvo. Paulo é exímio nessas frases pequenas que nos impulsionam para o novo, para o belo, a um novo amanhecer. Quando a dor se nos achega, quando os nossos sentimentos, eles são muito complexos, quando entramos numa situação não muito agradável, tenhamos a certeza de que aquela noite vai passar. Por mais que ela demore, a noite vai passar, dentro do seu tempo, do tempo que nós conhecemos. Mas quando emocionalmente, espiritualmente não estamos bem, uma noite parece que leva 100 anos, mas vai passar. E aí nós temos a esperança, a certeza do quê? De um novo momento, de um novo amanhecer, que vamos recomeçar tudo de novo. Esse é prosseguir. Esse é pedir e obter a fé, a coragem, a força, o bom ânimo que todos nós precisamos. Nunca se permita ao desânimo, a tristezas, a dores consigo mesmo, não com o outro, mas consigo mesmo. Acreditando que é o fim daquela situação, que é o fim daquela profissão, que é o fim daquelas negociações, que é o fim de qualquer coisa que possa lhe acontecer, porque temos sempre um amanhã, temos sempre a possibilidade de seguir. É preciso seguir adiante, rumo à luz, rumo ao trabalho no bem, rumo à caridade. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando fazer a caridade. E isso é o que nos eleva, nos tira desta solidão, desta dor, destes sentimentos que não nos permite ver que nós temos um evangelho de luz deixado pelo Cristo, recheado de amor, recheado de orientações, de sentimentos, de iluminação. Nós temos a vida dos nossos apóstolos, nós temos os ensinamentos de Mãe Maria, e na era presente, nós temos quantos espíritos que nós conhecemos, quantas pessoas ainda encarnadas, que são espelhos de luz para nós. Quantos que nós conhecemos, que nós falamos tanto, que conhecemos desta era em que nós também estamos aqui, que deixaram suas marcas profundas na humanidade, no bem, na coragem e no bom ânimo. É preciso ter coragem, é preciso ter fé, é preciso ter forças e ter o ânimo sempre para a renovação. Quando você caminha, você prossegue. Quando você prossegue, você tem ânimo. Se você para, você fica ali lamentando a dor do que foi, pensando no passado, não permitindo alimentar-se do presente, para formar um futuro bom, belo, de luz e restaurador das nossas energias. Nós esquecemos que a vida também, para aqueles que retornam ao mundo espiritual, a vida prossegue. Porque a vida é vida nos dois planos. Cada qual vai ter que se preparar, cada qual vai ter que estudar, cada qual vai ter que buscar de dentro do espírito imortal muita força para seguir aqui e para seguir lá. É preciso ter coragem, é preciso ter renovação, porque sem renovação do ser humano não há progresso. Essa é uma lei da vida, é um progresso moral, progresso espiritual.
O mundo se renova a cada momento. Por quê? Porque o progresso exige isso. Exige isso. Imagine um país em que as pessoas estejam num estado infeliz, depressivo, triste. Não há mais sorriso, não há mais alegria, não há mais paz, ninguém caminha minimamente, ninguém segue adiante, ninguém prossegue para nada. Que país é esse? O país da solidão, da tristeza, da maledicência? Nós precisamos destravar dentro de nós a luz que Deus nos favoreceu a nos criar. Quando estudamos a dracma perdida, a lição da semana que passou, inclusive na casa espírita, nós vimos assim tão perfeitamente a dracma perdida como uma grande luz dentro de nós. Ela nunca esteve perdida, ela estava ali. Nós é que não conseguíamos ver esta luz, esta maravilhosa pérola, ou esse diamante que nós temos dentro de nós, que não conseguimos colocar para fora. E por esse não conseguir colocar, é que nós temos tantas disputas internas no lar, dentro de si mesmo, com o semelhante, seja ele qual for, em lugar que estiver. Porque nós esquecemos do ser divino que há em nós. É claro que hoje nós falamos desse tema, prossigo para o alvo, dentro daquilo que conseguimos compreender. Daqui a 50, 100 anos, falaremos de uma outra forma, sobre uma nova temática, ainda mais apurada, mais refinada e mais de acordo com os valores que o próprio Cristo nos colocou. É errado? Claro que não. Nós estamos fazendo o que nos cabe, cada um de nós. Mas o que não devemos, porque nós podemos tudo o que quisermos, mas nós não devemos parar. Devemos andar, prosseguir sempre, prosseguir sempre. Como nos disseram muito claramente, e nós aprendemos a lição, e isso é para todos, dê nesse projeto o primeiro passo. Porque os demais passos, outros te auxiliarão a dar. E é isso que nós temos que ter confiança. Quantas vezes nós temos um projeto tão bom para fazer, tão bonito, que vai auxiliar tanta gente, que vai auxiliar talvez a nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, seja o que for. Mas nós não colocamos porque a gente pensa, nossa, isso não vai dar certo, porque comigo nada dá certo. Porque parece que tudo que eu faço dá errado. Então, ali já deu errado. Porque você já colocou essa energia, colocou ela para fora de uma energia negativa, uma energia escura, como uma nuvem escura, quando o céu está para vir a chuva. E nós precisamos dela, mas precisamos da iluminação interior de dentro de cada um de nós, que nós temos essas condições. Paulo, então, diz aos filipenses que tinha consciência, ele diz, que tinha consciência de não haver ainda alcançado a perfeição, mas que uma coisa ele fazia, esquecia o que havia ficado para trás. Olha como isso é interessante. Vejam quantas vezes a gente lamenta. A poesia é para todos. E a poesia em si, seja ela qual for, ela fala muito, se fosse naquele tempo, se naquele tempo eu tivesse a ideia que eu tenho hoje. Mas não dá. Naquele tempo você teve a ideia daquele tempo. Hoje você tem novas ideias. Então, de que adianta ficar falando o que ficou para trás? Não devemos ser assim, né? Então, ele esquecia o que havia ficado para trás e avançava para as que estavam diante dele.
O que ele deixou de fazer, ele não ficava martelando que ele deixou de fazer, porque eu deixei de fazer, o que o Senhor vai pensar de mim, eu que já tenho o estudo das letras de Moisés, que agora sigo Jesus, eu sou um homem inteligente, por que eu deixei de fazer isso? Ele estaria perdendo tempo. Olha que lição maravilhosa que ele dá para nós hoje. Olha na era em que nós nos encontramos. E essa lição é para nós, né? Então, ele diz que para as que estavam diante dele, ele avançava para o alvo que ele desejava alcançar. E o que é que nós fazemos hoje? Nas nossas terapêuticas, no avanço, nesse trabalho imenso que o mundo todo despertou para a física quântica, para o positivismo. Não é o positivismo isso? Isso é a perfeição nesse momento para nós, né? Então, se eu fosse falar como o Paulo de Tarso, eu esquecia o que havia ficado para trás, ou eu esqueço o que ficou para trás, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim, para o alvo que eu desejo alcançar. E quando nós dizemos nas terapêuticas de hoje que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, estamos trabalhando esse positivismo. Estamos o quê? Prosseguindo para o alvo e fazendo também a nossa parte. Podemos aqui, então, deixar claro com essas palavras que ele não ficava parado lamentando os seus enganos, muito pelo contrário, isso é importante. Quantos de nós ficam parados lamentando o que não fizeram? E se lamentam e põem a mão na cabeça, por que eu fiz isso, por que eu deixei de fazer? E é como se, como o silício do passado, como se pegassem uma vara, um bastão e lhe batesse as costas, siliciando-se por um pensamento que teve, que não era coerente naquela época com a sua religião. Então, deixamos bem claro com essas palavras que ele não ficava parado se lamentando dos seus enganos, quando para defender a lei que ele acreditava ser a verdade. Quando ele acreditava nas leis mosaicas, que eram verdadeiras para ele, ele perseguiu tenazmente os cristãos. Ele, com suas mãos, não, vamos dizer, não matou ninguém, não prejudicou ninguém. Também ele não lamentava nem censurava a incompreensão dos seus familiares e dos seus amigos que lhe voltaram as costas quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Lembram, né? Quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como ele acreditava que naquele momento, na questão de Saulo, que ele estava fazendo o que era correto, era perseguir aqueles que acreditavam nesse Cristo, porque ele seguia outra lei, e ele era perfeito naquela situação, até que teve esse encontro. Por isso que ele diz, né? Ele esquecia o que ficou para trás. Porque senão, se Paulo não fizesse isso, ele não seria o Paulo que nós conhecemos hoje. Ele não seria. Ele seria alguém que teve aquele insight com Jesus, que na verdade não foi um insight, foi uma verdadeira, ele caiu da animalia quando ele estava, foi levado para Ananias, Ananias ficou com ele uns dias, o curou, lhe orientou e ele transformou-se, né? E tem um texto que ainda diz, é como se escamas saíssem dos seus olhos, das suas vistas, a nível espiritual, e ele despertou para o amor. Então, se ele ficasse lamentando, né? Encontrei Jesus, eu sei que Jesus é verdadeiro, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas quanto mal eu fiz, quanto mal eu fiz. E aí, ele ficou naquilo.
iria envelhecer daquela maneira. Mas não, ele prosseguiu para o alvo e fez tudo o que ele acreditava que era o correto a fazer. Então, ele é o exemplo daquele que não fica preso às situações, às pessoas e às coisas. Pelo contrário, ele recomeça. A nossa vida não é assim? Não, a cada despertar não é um recomeço? Às vezes você pensa, a dona de casa, no seu dia a dia, antes de deitar, ela fica pensando, o que eu vou fazer para ter o meu dia com maior tempo? E, às vezes, você acorda com uma outra proposta, e você já modifica tudo aquilo, e no final dá tudo certo. Mas ficar sentado esperando, como diz o outro, ver a banda passar, não é para nós. Não é para aquele que conhece o Cristo, para aquele que conhece a doutrina, para aquele que deseja fazer algo para alguém. É prosseguir para o alvo, seguir adiante. E qual é o nosso alvo? Nós não temos um alvo? Nós não queremos ser felizes? Nós não queremos ser cristãos? Nós não queremos fazer algo e deixar algumas pegadas, mesmo que muito, muito fraquinhas, né? A gente diz umas pegadas meio amareladas, mas nós temos que fazer alguma coisa por nós mesmos. Ficar parado é muito triste, porque nós vamos sentir sentimentos muito ruins quando nós não transmutamos todo esse campo de energia que há dentro de cada um de nós. Ah, eu não tenho. Claro que tem. Todos nós temos um campo de energia, um campo de luz, um campo vivo. Todos nós temos os fluidos, todos nós temos o ectoplasma, todos nós temos o nosso magnetismo. E o que nós fizemos com eles? Porque se nós não utilizarmos, eles nos adoecem. Se nós não utilizamos a capacidade que nós trouxemos nesta encarnação, e com o passar dos anos, da idade, né? Quando deixamos lá de ser menino, que nós vamos, então, para a nossa juventude, a mocidade, quando nós chegamos na idade da madureza, não é verdade? Se nós não trabalhamos este campo energético para o bem, seja onde for e para o que for, e seja da luz e do amor, se não canalizarmos, essa energia vai nos adoecer. Então, o que nós temos que fazer? Prosseguirmos para o alvo, sempre, sempre. É maravilhosa esta condição, a nossa vida, o momento em que nós estamos, não é a questão do menino que deixa a infância para entrar na mocidade, é a questão da madureza do espírito eterno, do prosseguimento sempre. Como nós estamos nesse mês de setembro, gostaria de falar pequenas frases, relembrando que quando nós não saímos, não queremos sair, se algo nos acontece, se nós estamos deixando tudo para trás, se nós estamos nos aborrecendo com a vida, se perdemos alguém, se uma amizade foi desfeita, se um casamento foi rompido pelo divórcio, pela separação, se os filhos que estavam em casa casaram, foram embora, moram longe, não se veem, se qualquer situação que lhe aconteça, você entrar no caminho da solidão é um perigo, porque a solidão nos traz muito aprendizado quando nós conhecemos a solidão e quando queremos aquela solidão por um tempo determinado. Mas quem manda na solidão deve ser nós, deve ser eu e deve ser você. Quando isso não acontece,
nós entramos em outros sentimentos. E não são sentimentos bons. São sentimentos, muitas vezes, deixamos-nos entrar pela melancolia, depois entramos pela depressão, e aí, às vezes, parece que a vida não tem mais sentido. E então, quando a vida não tem mais sentido, é um perigo para nós. Porque nós vivemos em dois mundos, né? Nós temos irmãos que vemos, nossos amigos, nossos companheiros de jornada, e temos aqueles que nós não vemos. E tudo vai da sintonia mental, da sintonia do seu coração. Então, ali é que nós devemos conhecer o que é que nós queremos para nós. E, às vezes, quando o nosso campo vibratório não é um campo vibratório muito positivo, ele é do mediano para baixo, ele é mais triste, mais solidão, fica remoendo o passado. Isso vai nos trazer muitos irmãozinhos com a mesma sintonia. E, às vezes, traz para nós aquela frase: o que é que eu faço aqui? Não tenho mais nada para fazer. Que mundo é esse? Que mundo é esse? E quando dizemos isso, nós temos um sentimento infeliz que está se avizinhando da nossa alma, do nosso espírito eterno. Então, nesse mês de setembro, tenhamos também bastante tenência em cuidar dos nossos sentimentos, em observar nossos filhos, observar nossos netos, seus amigos que talvez frequentem a nossa casa, observar os nossos companheiros de jornada e ajudar, auxiliar, sempre que puder. Falar da vida, falar do amor, dizer que a morte não existe, dizer que nos dois mundos, principalmente no mundo do lado de lá, há uma ampliação de nossa mente e nós apenas vamos trocar de indumentária, como se diz, né? Deixamos essa e vamos com a realidade do Espírito eterno. Mas, se sairmos aqui numa qualificação boa e no momento certo, está tudo muito bem, é só seguir. Mas, se sairmos daqui numa situação infeliz, pelas vias de suicídio ou algo parecido, nós estaremos nos comportando em uma situação muito infeliz. Então, que possamos também mentalizar esses sentidos, tudo isso que nós e que toda a sociedade experiencia, principalmente nesse mês de setembro. Então, prossigando para o alvo, somos todos nós. Nós deixamos de ser menino, né? O menino deixa a infância e entra naquela mocidade, né? Que é momentos maravilhosos. Assim é conosco na nossa vida. É só imaginar você jovem, e ali você encontra um companheiro, e ali você encontra e você segue a sua vida. Então, o jovem deixa a mocidade e entra para a madureza. E aí começa tudo. O adulto deixa a madureza e entra na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde valores adquiridos. Porque não perde valores adquiridos, ninguém perde valores adquiridos. Mas para isso, nós temos que seguir em frente. Porque se nós não seguirmos em frente, a vida vira uma escuridão. Nossa casa escura, nossa casa física, mas nossa casa espiritual também escurece. E parece que tudo à nossa volta não tem mais vida. Não tem a beleza do sol, a beleza da chuva, a beleza das estrelas, do mar, do verde, a beleza dos animais, o canto dos pássaros pela manhã. Porque nós entramos num estado infeliz. Então, sejamos assim, vamos adquirir
Os valores estão em nós. Vamos fazê-los cada dia mais fortes, cada dia mais conectados com a realidade da vida. Vamos trazer Jesus para o nosso coração. Vamos trazer Jesus para o nosso lar, através do Evangelho, através de uma boa leitura, um bom filme, uma boa música. Há muitas formas, não há uma necessidade extremada de, através de preces diretas e constantes, para se conectar com Jesus. É apenas uma boa conversa. É apenas estar ligado no bem e no amor. Conhecer um pouco o seu Evangelho. Isso é muito importante. Devemos seguir para o alvo que as leis de Deus nos assinalam. Para mim é uma, para você é outra, e assim sucessivamente. Mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um vai cumprir com o seu tratado. Cada um vai seguir adiante. Deixe o passado ir. Libertemo-nos. Uma técnica boa é quando nós, às vezes, nos sentimos um tanto presos, parece que não conseguimos sair daquele estado. Então, é quebrar as algemas internas que nós temos e é mentalizar como se tivéssemos assim, quebrando as algemas que nos amarram os pés, as mãos, e parece que não conseguimos seguir adiante, não conseguimos mais abraçar, não conseguimos caminhar, não conseguimos seguir com a nossa vida. Oração é necessária. Oração sempre. A oração nos aproxima de Deus. O louvor a Deus, a gratidão a Deus, pelo que temos, pelo que somos, pela vida que nos é favorecida, é por demais importante, meus amigos. Temos a certeza que você que nos ouve, que nos assiste, vai também pensar no assunto e vai, dentro do seu coração, no tempo certo, fazer as devidas mudanças, se forem necessárias para fazer. A cada dia que lemos alguma coisa, podemos fechar ali, acreditarmos que entendemos tudo, mas daqui a um mês, 2 meses, nós vamos ler e já vamos observar sobre uma nova ótica. Imagine com o passar do tempo, com o passar dos séculos. E assim, meus queridos irmãos, foi um grande prazer. Desejamos, então, nesse momento sagrado, encerrarmos agradecendo, pedindo forças a Deus. Vamos lá? Fechamos os olhos para aqueles que desejarem. Elevamos o nosso pensamento às alturas infinitas do nosso coração. Querido Pai Celestial, aqui nos encontramos nessa tarefa tão simples, Senhor. Cada um de nós, nesse momento, abençoa os nossos sentimentos, as nossas emoções, o desejo que temos de seguir adiante, de prosseguir para o alvo. O alvo é chegar o mais próximo que pudermos à casa celeste. O alvo na terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendermos a sua grandeza, o seu amor e os seus ensinamentos. Dar um valor imensurável para aquilo que ele veio nos ensinar. Deixarmos um pouco as coisas da terra adiante, porque tudo nos é conhecido, porque já passamos por centenas e centenas de experiências. Auxilia-nos, Senhor, como
um caminho todo iluminado. E nosso alvo se encontra lá. E nós precisamos prosseguir nesse alvo, que é o alvo de aprendermos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem segue o Cristo tem a vida eterna. E quem bebe de sua água jamais terá sede. E é Ele que veio nos ensinar o amor mais puro e mais sublime. Por isso te rogamos, ó Pai, que saibamos compreender a presença desse Cristo de amor junto de nós. E ainda nos dá de presente uma mãe abençoada, que nos ama, que nos protege e que nos ampara. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Confiamos em vós. E a vossa presença é luz em nossos corações. Muito obrigada. Respiramos profundamente. E assim agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Um abraço em seu coração e até breve.